Shalom, shalom, bom dia a todos vocês, um sábado abençoado. Vamos para mais um dia do nosso devocional. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Mateus, seu capítulo de número 3. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentavam-se de gafanhotos e de mel silvestre. Vamos parar aqui um pouquinho. Como nós lemos ao decorrer desses dias, João Batista, filho de Isabel, de Zacarias, que foi ali concebido com o propósito de anunciar a vinda de Jesus Cristo, aquele pelo qual hoje é o nosso único e suficiente Salvador. João Batista levou uma vida totalmente separada, totalmente dedicada, a anunciar a vinda de Jesus, a pregar aquilo pelo qual Jesus ensinaria ao chegar. E talvez eu e você achamos hoje tão difícil servir, e às vezes nos questionamos, ou até mesmo nos acomodamos, enquanto João Batista escolheu, tudo uma questão de escolha. Ele foi chamado, ele nasceu com um propósito e ele aceitou viver aquele chamado e cumprir aquele propósito, E se dedica exclusivamente a fazer pelo qual, foi determinado. E a palavra que nos diz, que ele tinha uma vida, diferente. As suas vestes eram de pelos de camelo, um cinto de couro em torno de seus lombos. Ele alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados, Esse é o verdadeiro discípulo de Jesus, aquele que anuncia a palavra de Jesus, aquele pelo qual as pessoas, mediante o que nós estamos ministrando, reconhecem Jesus como o único suficiente Salvador, aceitam ter uma vida, de rendição, se entregando ao Senhor. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que viam o seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Isso aqui é João Batista, dizendo para os fariseus e os saduceus, Então, de que adianta nós dizermos que somos filhos de Deus, assim como eles diziam, que eles tinham por pai Abraão, porém eles não produziam os frutos pelo qual o Senhor havia determinado que deveria, ser produzido. Eles entendiam da lei, eles tinham a lei ao pé da letra, como dizemos assim, mas eles não cumpriam ela, E aqui João Batista vai advertir aquele povo dizendo, que da árvore que não produz fruto, ela é cortada e ela é lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui nós vamos quebrar dois protocolos, Um daqueles que diz que nós não temos autoridade ou unção para ministrar,
né, sobre Jesus, sobre a vinda dele, quanto na verdade, assim como ele enviou João Batista, ele também nos deixou a este propósito. Outro protocolo com aqueles que esse negócio de batismo com o Espírito Santo, com fogo, que isso não existe, que isso é para chamar atenção, mas é a própria palavra do Senhor aqui, João Batista dizendo que aquele que viria após ele, que é Jesus, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é a própria palavra que nos revela que existe o batismo com o Espírito Santo e o batismo com o fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Vamos agora ler o versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-lhe-se, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui nessa palavra está falando sobre o batismo de Jesus, quando ele vem da Galileia, junto ali ao Jordão, para ser batizado por João Batista. João Batista não se achava digno, né? Como quem diz, né? Eu que devo ser batizado por ti? Como assim, né? Eu irei te batizar. Essa é uma expressão de João Batista. Aqui nós podemos, né, perceber isso em João Batista, essa humildade dele, onde em nenhum momento ele se engrandecia por aquilo que ele fazia. Ele renunciou todas as coisas, ele se dedicou a uma vida totalmente entregue a anunciar aquele evangelho, e mesmo assim não se achava, né, digno de batizar Jesus. E é muito lindo isso, né? Guardar essa humildade, fazer para o Senhor, mas mesmo assim guardando isso. E então, quando Jesus é ali batizado por João Batista, a palavra vai dizer que os céus se abrem e o Espírito de Deus desce como pomba e vem sobre ele. Assim como ao Jesus ser batizado e o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele, assim acontece na minha e na sua vida, quando nós decidimos nos render ao Senhor, quando mergulhamos nessa água, nesse rio do Espírito, o Espírito Santo vem sobre a nossa vida e nós começamos agora a viver um tempo totalmente diferente, ter comportamentos totalmente diferentes. Eu sempre digo isso, que é impossível ter um encontro com Deus e você não ter a vida transformada, se seu caráter, se a sua personalidade, seu modo de falar, de pensar e de agir ainda não foram transformados. Eu te convido a ter um encontro com o Senhor, para que tudo isso seja mudado e você venha desfrutar dessa presença, que o Espírito Santo venha sobre você, permaneça em você e você desfrute todos os dias da tua vida dessa presença maravilhosa, dessa presença sobrenatural. Amém? Deus abençoe poderosamente vocês. E amanhã nós estaremos, né, ministrando, né, fazendo nosso devocional no capítulo 4. Fiquem todos com Deus.